E aí, pessoal, tranquilo? Bom, começando agora esse sistema de aula gravada, né, para fornecer para vocês. Vocês já tiveram outras aulas gravadas aí com outros professores. No meu caso, não precisamos gravar comigo necessariamente, porque o próprio Ângulo disponibilizou as aulas de outros professores que já falavam sobre o assunto. Se eu não me engano, lá no Ângulo Box, já tem até o módulo 10, que seriam as duas primeiras aulas, o 9 e o 10, né? As duas primeiras aulas do livro 2. Bom, o que eu vou fazer com vocês então? Eu vou fazer os exercícios de aula dos módulos 7 e 8. Porque até o módulo 6 a gente teve aula presencial, a gente fez exercício de aula na sala. Então eu vou resolver com vocês o módulo 7 e 8. Vou dar uma olhada no tempo do vídeo, ver se o vídeo não fica muito longo, para a gente poder não ficar uma coisa cansativa, né? Qualquer coisa eu vou gravar o módulo 7 em um vídeo e o módulo 8 no outro vídeo. Eu estou gravando do meu computador, então não sei se o áudio vai ficar perfeito, mas espero que dê para entender e que dê para visualizar os slides, né? Eu não estou no estúdio, certo? Bom, então vamos lá. Na página 569 do seu livro, você vai encontrar esse exercício 1 aqui, ó, que ele diz o seguinte: consultando a tabela periódica, verificamos que a massa atômica do oxigênio é 16U. Com base nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, analise as afirmações a seguir. Escrevi errado aqui, né? O seguir. Primeiro, a massa de um átomo de oxigênio é 16 gramas. A gente tem que ver se é verdadeiro ou falso. Bom, um átomo de oxigênio sozinho não vai ter uma massa de 16 gramas, porque um átomo é aquele que a gente não consegue enxergar e não consegue pegar ele na mão, por exemplo. Então seria 16U. Agora, se eu tivesse 1 mol de átomos, aí sim seria 16 gramas. Então a primeira afirmação ela é falsa, certo? A afirmação 2, ele fala o seguinte: a massa de um átomo de oxigênio, um átomo, é 16 vezes maior que um átomo de carbono 12. Um átomo de carbono 12, segundo a definição que o átomo foi dividido em 12 partes, cada parte foi chamada de 1U, que é a unidade de massa atômica, um átomo de carbono 12 vale 12U. Se o oxigênio vale 16, ele não é 16 vezes maior do que o carbono, porque 16 não é 16 vezes maior que 12, né? Então a segunda afirmação também é falsa. Na número 3, ele diz: o átomo de oxigênio possui 8 elétrons em sua eletrosfera. E aqui eu coloquei para vocês a representação, uma das representações, né, do oxigênio na tabela periódica. Se você dar uma olhada, o número atômico dele é 8. Considerando o oxigênio sem carga, se ele tem 8 prótons, ele também vai ter 8 elétrons na sua eletrosfera. Ele não está dizendo camada de valência. Se fosse camada de valência, você ia olhar aqui embaixo, ó, a última camada dele é 2s2, 2p4, que daria 6 elétrons, por isso na família 6a. Mas ele colocou em sua eletrosfera e não em sua camada de valência. Então essa afirmação é verdadeira. É a quantidade de elétrons no total, né? Na afirmação 4, ele fala assim: a massa de um átomo de bromo é 5 vezes maior que a massa de um átomo de oxigênio. Bom, consultando a tabela periódica, a gente vai ver que o bromo vai ter aqui, ó, aproximadamente 80 de massa, considerando massa atômica. Então vamos arredondar aqui para 80, certo? Um átomo de oxigênio vale 16, certo? Então 5 vezes 16 vai dar os 80 do bromo, por isso a afirmação é verdadeira. Ele queria a alternativa correta, a alternativa vai ser aquela que tem o item 2 e 4, que vai ser a alternativa B, se você dar uma olhada aí no seu material, correto? Beleza, então. No segundo exercício, ele fala assim: a massa atômica de alguns elementos da tabela periódica pode ser expressa por números fracionários, como, por exemplo, o elemento estrôncio, cuja massa atômica é de 87,621. O que se deve? Ele quer saber o porquê
que o resultado de massa atômica é fracionado. Lembra que massa atômica não é número de massa. O número de massa ele vai ter a soma de prótons mais nêutrons. E lá nunca vai ter um número assim quebradinho, um número fracionado. Por quê? Porque prótons mais nêutrons tem que ser um número inteiro. Não existe meio próton ou meio nêutron, certo? Que não é o caso aqui. Aqui tem um número fracionado. Então, o que se deve a isso? Letra A, a massa dos elétrons. Bom, para a gente aqui, a nível de vestibular, a massa do elétron é praticamente desprezível. A gente está preocupado com outras coisas, né? B, ao tamanho irregular dos nêutrons. O tamanho do nêutron vai influenciar na massa atômica? Bom, lembra da fórmula da massa atômica como ela é calculada, né? Lembra que na fórmula a gente está preocupado com os isótopos naturais do elemento que está sendo estudado. Letra C, a presença dos isótopos com diferentes números de nêutrons. Sim, porque se eles são isótopos, eles têm o mesmo número de prótons. O que vai variar entre eles é o número de nêutrons, por isso vai variar o número de massa, certo? Então, aqui, ó, os números fracionários encontrados nos elementos representados na tabela periódica levam em consideração a média ponderada, que é a porcentagem dos isótopos naturais do elemento estudado, que é o que eu falei agora há pouco, certo? É a média ponderada que se faz, por isso que o resultado final desse cálculo pode ser um número fracionado. E a alternativa C é que dá a resposta correta. Na letra D, ele fala a presença de isóbaros. Isóbaros são o mesmo número de massa, e no mesmo número de massa não entra no cálculo da massa atômica, são apenas os isótopos, certo? E ele fala a grande quantidade de isótonos. Isótonos são números de nêutrons, que também não entra na fórmula da massa atômica. Então, a letra C é a que responde aqui o porquê do número fracionado, correto? No terceiro, ele fala o cloro presente no PVC, então um polímero, né, o policloreto de vinila, na sigla inglesa aqui. O cloro presente no PVC tem dois isótopos estáveis. O cloro 35, com massa 34,97 U, então 35 é uma aproximação, que constitui 75,77% do cloro encontrado na natureza. O importante aqui de massa atômica, desses exercícios, é que ele foca muito do isótopo na natureza. Os isótopos sintetizados pelo homem, eles não entram no cálculo da massa atômica, porque não existe uma regularidade se é produzido pelo homem. Na natureza existe uma regularidade muito maior. O outro isótopo é o cloro 37, de massa 36,97, a aproximação é 37. Em relação aos isótopos, que são esses citados, é correto afirmar que o cloro 37, letra A, contribui menos para a massa atômica do cloro, apresenta maior quantidade de elétrons. Bom, não é a maior quantidade de elétrons, né? Porque o cloro 35 e 37, esse valor de 35 para 37 é a quantidade de nêutrons, já que eles são isótopos, têm o mesmo número de prótons, vai variando o número de nêutrons, por isso vai variar a massa deles. Então não tem nada a ver com a quantidade de elétrons, eles continuam com a mesma quantidade de elétrons, estabilizando eles. Letra C, apresenta maior número atômico. Bom, 37 apresenta maior número atômico que o 35? Não, né? Porque eles são isótopos, têm o mesmo número atômico. E ele fala que o 37, que é a pergunta, é mais abundante na natureza em relação ao 35. Bom, vamos ver aqui, ó. Tá aí o cloro, a massa atômica dele aproximando da 35,5, já no cálculo com a fórmula certinho, que a gente vai fazer outro exercício já já. E olha só, o cloro 35, ele forneceu para a gente 75,77%. E o cloro 37, como só existem esses dois isótopos que foram citados aqui no enunciado, a gente vai ver 100% menos 75,77, que era o 35, do cloro 35, vai sobrar 24,23%. Ou seja, tem a menor contribuição para a massa atômica. Então, contribui menos para a massa atômica do cloro, por isso é a letra A, certo? Fazendo um cálculo aí, sabendo quem contribui menos, quem tem menos na natureza, correto? Belezinha, então, nesse terceiro. No exercício 4, eu escaneei aqui, ficou um pouco mais claro, mas dá para enxergar.
é a tabela que tem nesse exercício, onde ele fala: sabe-se que os elementos hidrogênio, oxigênio e magnésio apresentam 3 isótopos cada, listados na tabela a seguir. Então ele está dando aqui, ó, 3 para o hidrogênio, 3 para o oxigênio, 3 para o magnésio. Se você der uma olhada, já tem um X e um Y aqui no magnésio 25 e no magnésio 26. Provavelmente é o que ele vai perguntar, né? Vamos ver. Com base nessas informações, letra A, calcule a abundância dos isótopos 25 e 26 do elemento magnésio, sabendo que a massa desse elemento é 24,3 U. Então ele já te deu a massa atômica, ele já te deu o resultado da média ponderada. O que ele quer saber agora é quantos por cento tem do isótopo 25 e do isótopo 26 do elemento magnésio. Eu fiz a conta na mão aqui, que era mais fácil do que ficar digitando. Então vamos usar a fórmula da massa atômica. Então a gente considera que a massa atômica é a espécie 1 multiplicada pela porcentagem dessa espécie na natureza, não pode ser elemento sintético, mais a espécie 2 multiplicada pela porcentagem de 2, e se tiver mais espécies, a gente vai continuando essa linha de cima. Todo mundo sempre dividido por 100, que é 100%, é dividido pelo todo, certo? Então o que a gente tem? A massa atômica ele já forneceu para a gente. Ele falou que é 24,3, certo? A gente tem o magnésio 24, lá da tabela, ó. Magnésio 24, 80%. Então 24, a espécie, vezes a porcentagem, 80. Mais a espécie 2, que é o magnésio 25, que ele chamou de X. Mais o magnésio 26, que ele chamou de Y. Todo mundo dividido por 100. O nosso problema é, temos duas incógnitas, X e Y. Então o que a gente vai fazer? A gente sabe que o X mais o Y mais o 80% tem que dar 100% dos 3 tipos de magnésio, 3 isótopos de magnésio. Então a gente vai isolar aqui, eu escolhi isolar o X. Você poderia isolar o Y também, não tem problema. Então fica X é igual 100 menos 80 menos Y, 100 menos 80 dá 20. Então onde tiver X, eu vou substituir por 20 menos Y. Substituindo, a gente vai ter aqui, ó, o 100 passou multiplicando 24,3, então já deu 2.430. O 24 vezes 80 já deu 1.920. E o 25 vezes x, o x a gente substitui por 20 menos y, numa distributiva aqui, mais o 26y que não tem o que fazer. Então vamos fazer o seguinte, passar o 1.920 negativo para o lado de lá, e fazer a distributiva aqui no 25. Então, 25 vezes 20 dá 500. E 25 menos y vezes menos y dá menos 25y. Legal. Número de um lado, letra do outro. 510 menos 500 é igual a que devia 25, tinha 26, sobrou um y ainda, né? Fazendo a conta, y é igual a 10%. Lembra que o y é do magnésio 26. E jogando o valor de y nessa substituição, eu vou descobrir o x. Então vai ficar 20 menos o 10 que eu acabei de encontrar para o y. 20 menos 10, daqui 10% também para o elemento 25. Então tanto o magnésio 26 quanto o magnésio 25 tem 10% aqui cada um, e os 80% do magnésio 24, totalizando 100%. Então essa fórmula é bem importante. E dá para ele perguntar massa atômica, ou alguma espécie, ou alguma porcentagem. É bem legal você guardar isso daqui, porque é perguntado principalmente em primeira fase, ok? Beleza. Na letra B, ainda nessa questão, ele fala: calcule as massas das espécies envolvidas na seguinte equação. Ele deu aqui o íon magnésio, um cátion, né, bivalente, mais 2 de H2O, gerando hidróxido de magnésio, uma base, mais 2 de H+. Certo? Beleza. O que ele quer? Só que você calcula. O magnésio já tinha dado 24,3 U. Se ele perdeu 2 elétrons, lembra que o elétron tem massa desprezível para a gente, não vai influenciar na massa atômica. H2O, vocês já estão cansados de saber, né? O oxigênio é 16, cada hidrogênio vale 1, dá 18 U. E o MgOH2, eu tenho aqui o magnésio 24,3, 1 do hidrogênio vezes 2, e o 16 do oxigênio vezes 2, e dá 58,3. Para o hidrogênio, vale 1 U. Mesmo que ele perdeu aquele elétron dele, elétron não importa, vale 1 U.
certo? A letra C desse exercício ele fala: o leite de magnésia é uma suspensão. O que é uma suspensão? Existem 3 classificações, né? Que é solução, suspensão e coloide. Essas 3 classificações vêm do tamanho da partícula que compõe o soluto, sendo a solução a menor deles, a invisível. Leite de magnésia então, é uma suspensão de hidróxido de magnésio, utilizado para combater excesso de acidez estomacal. Então, ele vai neutralizar o HCl do estômago, aliviando a azia. Após filtração dessa suspensão, obteve-se uma amostra sólida de hidróxido de magnésio diidratado, ou seja, no MgOH2, que é o hidróxido de magnésio, eu tenho mais 2 moléculas de água, por isso diidratado, grudadas nele, aglomeradas nele, que são águas de hidratação. Determine a massa molecular obtida. Bom, MgOH2 tem aquela continha, 24,3 do magnésio. Aqui, 16 com 1 do hidrogênio dá 17. Então fica 17 vezes 2, por causa desse 2 do parênteses. 17 vezes 2. Mais 18 vezes 2 da água, já que a água vale 18, que a gente já tinha calculado aqui. E tudo isso dá 94,3 U. Então fica sendo a massa molecular, a massa da molécula hidratada. Beleza? Tranquilo então. Então esses foram os 4 exercícios de aula do módulo 7 e eu vou fazer outro vídeo para resolver os exercícios do módulo 8. Até mais!